Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 2:9. Hoje eu vou usar corrigida, tá bom, Gorete? Por favor. Mas como está escrito, as coisas que o olho, como assim, pastor Helder? O olho físico, o olho natural, né, o olhar carnal do ser humano não viu. Irmãos, tem coisas que o olho físico não vê, não vê. Por mais que tente, por mais que queira, uma visão amplificada, ela nos é dada por intermédio da revelação do Espírito. Amém? Então, olha só, um carnal não consegue discernir as coisas do Espírito. Por isso que a Bíblia diz as coisas que o olho não viu. Ele diz mais, que o ouvido não ouviu. E não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para quem? Para os que o amam. Então essas coisas, irmãos, elas não são preparadas para todos. Nem todos vão viver o plano de Deus nessa terra. Não é? Ah, pastor, mas Deus não ama a todos? Ele ama a todos. Mas nem todos amam a Deus. Jesus foi muito claro no que diz respeito a amar a Deus. Quem tem os meus mandamentos e guarda, este é o que? E será amado de meu Pai, assim como Deus ama a todos. Só que tem uma diferença. Aquele que ama a Deus e é amado por Deus, obviamente, Jesus falou, eu e o meu Pai nos manifestaremos a Ele, quer dizer, nos revelaremos a Ele. Olha só, todos têm o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal, mas somente os que amam a Deus têm revelação, têm visão ampliada. Amém? Então Deus preparou para aqueles que o amam. E aí ele diz, ele vai dizer aqui, ó, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Amém? Irmãos, sem o Espírito Santo a gente não consegue. As revelações de Deus são dadas pelo Espírito. Nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra o quê? Todas as coisas. Vamos ler em voz alta aqui? Ainda as profundezas de Deus. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. O Espírito vai lá no profundo, irmãos. Amém? Tem coisas que a gente não consegue discernir, mas o Espírito Santo consegue. A Bíblia é o Espírito. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. E essa palavra ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Tem coisas, tem intenções do coração que a gente não consegue ver, que a gente não consegue enxergar, mas o Espírito enxerga tanto, né, as profundezas de Deus, quanto as profundezas do homem. Então, para que a gente possa ter uma visão ampliada, nós não temos que buscar isso nos pensamentos do homem, nas ideias humanas, naquilo que se apresenta por aí. Nós temos que buscar em Deus. E aí Deus começa a mostrar para você coisas que vão acontecer futuramente, e Ele já vai preparando você para ser abençoado. Amém? Deus já vai preparando. Deus já vai mostrando. Por quê? Porque você passa a ter uma visão longa. Você passa a ter uma visão ampliada. Que um homem comum, que uma pessoa no seu natural não consegue enxergar. Amém? Isso é uma visão ampla. Diga glórias a Deus.
E aí eu quero que você vá lá na sua Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 1. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. O Elias estava prestes a subir numa carruagem de fogo. E Deus já estava mostrando para o Eliseu. Deus já estava fazendo o Eliseu enxergar aquilo que aqueles outros profetas não enxergavam. Havia uma escola de profetas, haviam muitos profetas. E quem era Eliseu, irmãos? Cidadão simples, que apenas lavava as mãos de Elias, não fazia mais nada. Amém? Deus escolhe pessoas simples para poder ampliar a visão. Diga glórias a Deus. É o que diz lá em Mateus capítulo 11, acho que é Mateus 11, 25, põe para a gente ali por favor. Mateus 11, 25, olha lá. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Continue. Que ocultaste essas coisas a quem? Aos sábios e instruídos. Olha lá. E as revelaste aos pequeninos. Então Deus, Ele se revela aos pequenos. Amém? Nós não precisamos de muito. Nós precisamos só ter um coração temente a Deus. E Eliseu era essa pessoa. Voltando lá no livro de Reis, diz aqui, ó, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho, quer dizer, Elias ia ser promovido, ia ser elevado num redemoinho. O que diz ali, igreja do céu? Vamos lá. Elias, o que está escrito ali? Partiu com quem? Com Eliseu, da onde? De Gilgal. Quando a gente faz a primeira leitura, qual que é a impressão que dá? Vem cá, o pastor Marcelino. Vamos supor que o pastor Marcelino é o Eliseu, né? Você faz aqui a primeira leitura, né? Elias partiu com Eliseu da onde? De Gilgal. Então a impressão que dá é que o Elias convida Eliseu, vamos dar uma volta, vamos partir de Gilgal. Quer dizer, dá a impressão que o Elias convida Eliseu. Quem está entendendo isso? Né? E aí eles vão juntos, eles partem. Mas olha só, obrigado pastor Marcelino, mas olha só, irmãos, não foi assim que aconteceu. O Elias não convidou o Eliseu, o Elias mandou o Eliseu ficar. Olha lá, é o que diz aqui, ó. Eles partiram juntos, mas olha o que o Elias vai dizer. E disse Elias a Eliseu: fica onde? Aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te... E assim foram para onde, igreja? Para Betel. Olha só, então o Elias, ele estava em Gilgal, e aqui já, né, é um outro entendimento. A palavra Gilgal significa círculo. Eles estavam em Gilgal, lugar de círculo, e de repente o Elias toma uma decisão para sair de Gilgal e ir até Betel. Já vou falar o que significa isso. E o Eliseu, que já estava vendo o futuro, ele já estava pressentindo que estava chegando a hora dele. E o que ele fez? Ele não abandonou o profeta, e ele sai de Gilgal, lugar de círculo, junto com o profeta, e ele vai até Betel. Então olha só, uma visão amplificada tira você desses círculos viciosos.
Quando você tem a visão correta, amplificada, uma visão dada por Deus, você começa a sair de Gilgal, que quer dizer lugar de círculo. E a Bíblia diz que eles saíram de Gilgal, né? O que é isso? Por exemplo, aquela pessoa que vive dando volta em torno da mesma montanha. Não é assim muitas vezes? Não parece assim na sua vida? Você fala, meu Deus, eu já me deparei com esse problema. Eu já me deparei com essa situação, ela vai, e ela anda, ela caminha, e quando ela vai ver, o mesmo problema. O que é isso? É Gilgal. Então olha só, para que Eliseu pudesse sair de Gilgal, ele teve que enxergar a oportunidade ali. E ele sai com Elias de Gilgal, e eles vão para Betel. O que significa Betel? Betel significa o quê? Repita assim comigo: casa de Deus. Amém? Irmãos, uma pessoa que tem uma visão plena, primeiro, ela não fica em Gilgal, ela não fica andando em círculos. Quem está entendendo isso? Como também ela não se ausenta da casa de Deus. Não tem como uma pessoa florescer, prosperar na vida, longe da casa de Deus. Hoje você vê uma cultura, por exemplo, dos desigrejados, não é? Não, porque você pode servir a Deus na sua casa e tal. Irmãos, isso tem sido a morte espiritual de muitas pessoas. Não, eu tenho Deus, eu sirvo na minha casa, eu faço as minhas orações. Quando vê, não está fazendo oração coisa nenhuma. Quando vê, já está vendo pornografia, já está vendo um monte de coisa errada, está com a vida toda enrolada e já não tem mais nem força para vir para a igreja. Então uma pessoa que tem uma visão amplificada, ela não fica longe do templo. Quer dizer, eles saem de Gilgal e eles vão até Betel, que significa a casa de Deus. Olha o que a Bíblia diz nos Salmos 92, versículo 13. Olha lá o que diz. Vamos ler aqui, igreja? Os que estão plantados aonde? No sofá? Assistindo Netflix? Comendo pipoca? Sim ou não? Que estão plantados na cozinha, tem gente que não sai da cozinha, né? Estão plantados na geladeira. Os que estão plantados no salão de beleza. Sim ou não? Não. No boteco, nos becos e tantos outros lugares. Tem gente que marca ponto ali em determinados lugares todo dia, sim ou não? Marca ou não marca? Mas a Bíblia está falando aqui que os que estão plantados na casa do Senhor, o que vai acontecer com essas pessoas? Florescerão nos átrios do Senhor. Repita comigo: casa de Deus é lugar de florescer. Amém? Então Eliseu e Elias estavam saindo daquele ciclo vicioso e eles foram para um lugar que eles iriam florescer, que é a casa de Deus. Quem está entendendo isso? Não se afaste, meu amado, minha amada, por nada nessa vida da casa de Deus. Não deixa o diabo tirar isso de você. E às vezes não é nem o diabo só não. Às vezes é o tempo. Às vezes é as preocupações, as atividades, a correria do dia a dia, que vai afastando. São vários motivos. Então olha só, se uma pessoa que está plantada na casa de Deus, ela vai florescer, o contrário disso, irmãos, as portas vão se fechar. Atos capítulo 21, versículo 30, nessa mesma tradução, põe ali, Atos 21, 30. Olha só, o diabo, ele vai criar circunstâncias, ele vai fazer de tudo
para que você não permaneça na casa de Deus, você não crie raiz na casa de Deus. Porque não é só visitar, né? É estar plantado, é criar raiz, amém? Plantado na casa de Deus. Atos 21:30, alvoroçou-se toda a cidade. O que aconteceu ali, igreja? Houve grande concurso de povo, pegando de Paulo, vamos ler em voz alta aqui, ó, o arrastaram para onde? Para fora quer dizer, para fora de Betel, para fora da casa de Deus, arrastaram ele para fora da casa de Deus, e o que aconteceu? Olha lá, vamos ler em voz alta, logo as portas se fecharam. Eu fiz uma anotação aqui, ó, alguns estão batendo nas portas do emprego, estão batendo na porta das oportunidades, da realização profissional, dos grandes contratos, quando as portas do céu estão fechadas para ela. Meu irmão, quando a porta do céu está fechada, ela pode mandar currículo para todas as empresas do Rio Grande do Norte e do Brasil, não vai acontecer nada. Porque as portas estão o quê? Quando as portas do céu estão fechadas, ela pode sair catando cliente, pode sair tentar, né, fazer uma lista de transmissão, uma lista de contato, e vem cá, eu tenho um produto bom, eu tenho isso aqui e tal. Não vai acontecer nada, porque as portas estão o quê? Fechadas. O que adianta eu bater nas portas dessa vida, quando as portas do céu estão fechadas? Mas pastor Helder, o que se fechou para o Paulo não foi a porta do céu, foi a porta do templo. Mas a porta do templo é a porta do quê? Do céu. Betel, casa de Deus. Gênesis capítulo 28, versículo 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está onde? Neste lugar, e eu não. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Tem pessoas que vêm para a igreja e elas não conseguem perceber que Deus está nesse lugar. E elas começam a circular, e elas começam a ir de galho em galho, elas não conseguem criar raiz. Mas por que elas não conseguem perceber a presença de Deus? Porque estão dormindo. O apóstolo Paulo dizia para a igreja, que estava lá tomando a Santa Ceia: por causa disso, há muitos fracos e doentes, e muitos o quê? Que dormem. Então tem gente que não consegue perceber a presença de Deus, porque estão dormindo. Só que quando Jacó, ele acorda do sono, ele treme, ele fala: meu Deus, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Diga assim comigo: Deus está neste lugar. Quem crê nisso? Amém? Ele acorda do sono e ele percebe a presença de Deus, e ele fica tremendo, né? Diz ali: o Senhor está neste lugar e eu não sabia, e temeu. Meu irmão, quando a pessoa ela sente a presença de Deus, ela anda no temor, ela teme. A presença de Deus é tão grande. Não é o que o Pedro sentiu quando Jesus estava perto dele: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador.
A presença de Deus não faz o homem se elevar. A presença de Deus não faz o homem inchar. Pelo contrário, faz o homem se curvar. Quem está entendendo isso? Ele temeu. E diz aqui o texto sagrado, temeu e disse, quão terrível é este lugar, né? E diz ali, ó, este não é outro lugar, senão o que, igreja? A casa de Deus. E esta é o que, igreja? A porta do céu. Então, quando o diabo consegue tirar alguém da casa de Deus, é como se aquela porta do céu tivesse fechada. E eu vou falar algo mais aqui como um homem de Deus. Ah, pastor Helder, mas eu estou na igreja e as portas continuam fechadas para mim, porque talvez você esteja de corpo presente. Porque quando a pessoa vem para a igreja em espírito e em verdade, é como Davi, uma coisa eu peço, eu vou buscar, né? Eu vou buscar que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida para contemplar o quê? A formosura do Senhor e aprender no seu templo. O Davi ia para a igreja para aprender, para crescer. Amém? Assim como você veio. Eu creio nisso, diga glórias a Deus. Agora o que não pode é a pessoa ficar desligada na hora da mensagem, na hora da pregação, na hora da palavra, não é? A palavra pregando ali, ah não, mas está demorando demais. Havia um jovem chamado Eutico, e a Bíblia diz que Paulo estendeu o discurso, ele foi pregando. O que aconteceu com aquele jovem? Ele estava interessado, né? Fala mais, profeta, que eu estou anotando aqui, sim ou não? O que o Eutico estava fazendo, irmãos? Né? Olha o nível de interesse. O que aconteceu com o Eutico? Caiu. Pá, morreu. Mas Paulo estava ali ligado com Deus. Amém? Então a casa de Deus é a porta do céu nessa terra. Que nada mais é. Olha o versículo 18. Então levantou Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira. Irmãos, quando você anda na presença de Deus, você dorme tranquilo. Ó, vamos pegar aqui, ó. O que o Jacó estava fazendo, irmãos? Por que o Jacó estava naquele lugar? Vamos ver se você entende um pouquinho da história da Bíblia. Mas se você não entende, não tem problema que eu vou falar para você. Amém? Um teste de conhecimento bíblico. Por que o Jacó foi parar naquele lugar? Oi? Tava o quê? Tava fugindo do irmão. Olha só, por que o Jacó estava naquele lugar? Simplesmente porque o irmão dele queria matar ele. O Esaú estava com um ódio tão grande do Jacó, ele queria matar o Jacó. E a mãe, né, fala assim, meu filho, você tem que ir embora daqui, você tem que sair daqui e tal. E ela vai dar orientação e o Jacó vai sozinho, irmão. Sozinho. Desprovido de pessoas ao seu lado. Mas Deus estava com ele. E o que acontece? No meio do nada, irmãos, o Jacó estava dormindo aonde, igreja? Numa pedra. Ai, mas eu não consigo dormir porque esse colchão está ruim. Ah, porque eu não consigo dormir porque esse travesseiro não presta. Ah, porque eu não consigo dormir que meu marido fica roncando do meu lado. Meu amado, minha amada. Na presença de Deus, até na pedra você dorme. Ah, eu não consigo dormir porque acabou meu remédio, eu tenho que tomar aqui meu remédio, eu não consigo dormir porque...
O Jacó estava passando por uma situação de apuros, estava fugindo, estava no meio do nada. Ele deita sobre uma pedra e ainda tem um sonho celestial. Ele vê uma escada, ele vê os céus abertos, os anjos subindo e descendo. Quem anda na presença de Deus é assim. Quem está entendendo isso? A pedra que tinha posto por cabeceira e a pôs por coluna, derrubou azeite em cima dela. Vamos ler em voz alta ali o versículo 19. E chamou o nome daquele lugar, o que, igreja? Betel, casa de Deus. De onde Eliseu saiu? Do lugar do círculo. E eles foram para onde? Para Betel, para a casa de Deus. Ali começa o início do ciclo de uma vida de vitórias na vida de Eliseu. Quem está entendendo isso? Quando você compreende, quando você começa a prezar, priorizar estar na casa de Deus, mas está de verdade, de corpo, de alma, espírito, é o início de um ciclo de grandes vitórias na sua vida. Voltando lá no livro de Reis, tem mais aqui. Versículo 3. Então os filhos dos profetas, deixa eu arrumar minha gravata aqui, que ela até saiu do lugar aqui. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu. Quer dizer, sempre vai ter pessoas, até em Betel, hein? Olha só, até dentro da igreja você vai encontrar pessoas para te desanimar. E é aí que você tem que ter uma visão firme e uma visão quê? Longa. Até dentro da igreja. E vou falar mais aqui, hein? Até profeta. Repita assim comigo: falso profeta. Os profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tornará o teu Senhor por cima da tua cabeça, né? Você está sabendo, né? Está sabendo a nova. Ele disse: também eu sei, calai-vos. Ele estava firme no propósito, diga glórias a Deus. Meu irmão, fica firme no seu propósito. Pode ser profeta, pode ser irmão, pode ser irmã do círculo de oração, pode ser quem for. Quando Deus te dá uma visão, não deixa ninguém tirar aquilo que Deus colocou. Amém? Eu sei, calai-vos. O 4. E Elias lhe disse, olha só novamente, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou aonde, igreja? A Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. E assim, né, saíram de Betel e vieram aonde, igreja? A Jericó. Amém? Repita assim comigo: lugar de fragrância. Irmãos, a palavra Jericó significa perfume. Nós temos que exalar o bom perfume de Jesus Cristo. Quem quer viver, quem quer receber a bênção dobrada aqui? Viver o propósito na sua vida. Meu irmão, tenha o perfume de Jesus Cristo. Amém? Nós temos que exalar. Eles saíram de Betel, foram para Jericó, lugar de fragrância. Deus vai permitir você estar em alguns lugares, passar por situações, viver momentos espetaculares, que vão dar para você uma fragrância de um homem que vence, de uma mulher que vence, de um jovem que vence, diga glórias a Deus, de uma criança que vence, de um pastor que vence, de um obreiro que vence.
Amém? Quer dizer, são lugares que Deus vai levar você e você vai receber essa fragrância. Ele vai acrescentar alguma coisa na sua vida. Quem está entendendo isso? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, na NTLH. Olha só, lugares, hein? Nós temos que saber os lugares que a gente pisa. Amém? Nós temos que saber onde Deus está nos levando. Tem que ser em Jericó. Você vai sair daí com perfume de Deus na sua vida. 2 Coríntios 2,14 na NTLH. Mas dou graças, é isso mesmo, NTLH? Não, deixa eu ver aqui, peraí, Gorete. Acho que eu me atrapalhei, não, é NTLH mesmo. Vai lá. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros. Vamos ler em voz alta aqui, ó. No desfile de vitória de quem? De Cristo. Olha aqui para o pastor Helder. Somos sempre conduzidos como prisioneiros, como servos, como escravos, no desfile de vitória de Cristo. O que é isso, meu amado, minha amada? Deus nos prendeu no desfile de vitória, Deus nos prendeu na vitória, diga glórias a Deus. Tem gente que está preso na derrota, irmão. Tem gente que está preso no fracasso. Tem gente que quando você lembra dela, você só lembra de sofrimento. Mas uma pessoa que tem fragrância, um servo de Deus, alguém que tem uma visão amplificada, ela está presa no desfile de vitória de Cristo. E olha o que acontece, olha lá, né? Como um perfume, aleluia, que se exala por todos os lugares. Olha lá, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Quem está preso no desfile da vitória de Jesus Cristo, exala o bom perfume, irmãos. O que é isso, pastor Helder? Fragrância de vencedor. Quando você chega é diferente, puxa vida, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa, ela tem uma luz, ela tem um brilho, onde ela passa, ela deixa um rastro, um perfume diferente. Irmãos, ao contrário de alguns, tem gente que onde passa só deixa o cheiro do pecado, o cheiro da morte, não é? Mas filho de Deus não, é fragrância de vencedor, é aquele perfume que vai se espalhando, diga glórias a Deus. E aí eu fiz essa anotação, que eu falei para você ontem, no desfile da vitória, vencedor anda perfumado. Repita comigo, no desfile da vitória, vencedor anda perfumado. Teve irmão que até pegou a revelação. Eu fiz uma reunião no meu escritório hoje, eu falei, chama aqui o pessoal do louvor, o pessoal obreiros. Aí chegou o Luca, né, Luca? O homem chegou todo perfumado no escritório lá. Eu falei, pegou a revelação, né? Chegou que nem um vencedor, né? Já está casado já, Lucas? Já está namorando já? Aí estou fazendo a propaganda aí já. Ó. É? Pode revelar a idade? Qual que é a idade? Oi? Olha aí, 21, moreno, 1 metro e quanto? Hã? 1,80. Estava perfumado que só. Aí, ó, já vai preparando. Quem sabe o Luca não aparece lá no jantar dos casais dia 1º de... Nós vamos ter um jantar dos casais aqui dia 1º de julho. Vai ser o casamento sem filtro, diga glórias a Deus. Vai, Deus não pode fazer? Ué? Só que tem que seguir os protocolos, tá bom, meu irmão? E glória a Deus. Quer dizer, vencedor anda perfumado, irmão. Tem gente que tem o cheiro de derrota, cheiro do pecado, cheiro do fracasso e por aí vai. Mas você tem o bom perfume de Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? É forte, né? E glórias a Deus. Continue ali, ó, no texto. Tem um ponto que eu quero mostrar para você. Porque somos como cheiro, ó.
suave, do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha, né? Volta aí que eu perdi a leitura. Cheiro que se espalha entre, vai lá, os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. E eu vou falar uma coisa aqui para você não se decepcionar nessa vida. Posso falar para você? Depois não diga que eu não falei, hein? Eu vou falar. Para você nunca se decepcionar. Esse cheiro, ele, como que eu posso dizer? Ele é sentido por todos. Por aqueles que estão sendo salvos, aqueles que são de Jesus, amém? Como também por aqueles que estão se perdendo. Todos vão sentir o cheiro do vencedor e da vencedora, daquele que é Jesus. Só que a reação de todos não vai ser a mesma. Para aqueles que estão sendo salvos, como que eles vão receber esse cheiro? Olha lá, né? Prossiga lá o versículo seguinte. Para os que estão se perdendo, é o mau cheiro que mata. Olha aqui para o pastor Helder. Tem gente que vai odiar esse cheiro da santidade, da honestidade, da verdade, da submissão, porque estão se perdendo. Então quando chega, né, o vencedor, a vencedora, o cheirosão, a cheirosona de Jesus, diga glórias a Deus. Quem está se perdendo, ó, credo, que cheiro é esse? É ou não é? É o mau cheiro que mata para quem está se perdendo. Então, se você for excluído, excluída de determinados grupos sociais, por causa da sua conduta cristã, por causa do seu perfume de Cristo, né? Por causa do perfume de Cristo sobre a sua vida, não se surpreenda. Quem está entendendo isso? Não fique assustado. Amém? Mas, continua. Para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Diga glórias a Deus. Para quem estiver sendo salvo, para os salvos, você vai ser uma pessoa agradável. Para os perdidos, você vai ser uma pessoa desagradável. Então aprenda uma coisa, no Evangelho de Jesus Cristo não tem como agradar todo mundo. A pessoa que consegue agradar todo mundo com o seu perfume, sei lá de onde que ela comprou esse perfume. É ou não é? Sei lá onde que ela arrumou esse perfume. Porque o perfume de Jesus Cristo não agrada a todo mundo. É forte ou não é? Que você tenha o cheiro de Jesus Cristo na sua vida, o perfume dele sobre você. E glórias a Deus. Voltando lá em Reis, para a gente terminar. Eu falei que a mensagem ia pegar fogo hoje? Eu fiquei ontem a tarde toda, irmãos, e eu li, eu meditava, e Deus foi dando. Tem mais que eu vou entregar para você aqui agora. Olha que tremendo isso. Jericó significa o quê? Perfume, lugar de fragrância. E eles foram até Jericó. E olha só, então os filhos do profeta, que estavam aonde? Versículo 5, em Jericó,
Olha aqui para o pastor Helder. Até nesses lugares de fragrância, você vai encontrar quem? Os filhos do profeta, para tentar te desanimar. Repare que em todos os lugares havia filhos do profeta, né? Para não dizer outra coisa, filhos do cão, é ou não é? Sempre vai existir. Não é verdade? Filho de Beuzebu. Mas a Bíblia deixou mais bonitinho. Os filhinhos do profeta, que não virava nada, coitadinho deles. Não virava nada e não queria que o Eliseu virasse alguma coisa. Tem gente que é assim. Tem gente que não vira nada na vida, ela vai tentar amarrar o crescimento dos outros. Mas na sua vida não. Amém? Porque Deus está te dando uma visão amplificada. Versículo 6. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou para onde, igreja? Repita comigo: Jordão. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Por enquanto estava tudo lindo na vida de Eliseu, né? Ele sai de um ciclo vicioso, ele vai para a casa de Deus, lugar que ele começa a florescer, prosperar, crescer, porque casa de Deus é lugar de florescimento, de aprendizado, e ali foi sendo agregado coisas no Eliseu, e aí de repente, da casa de Deus, ele vai para o lugar de fragrância, ele recebe aquela fragrância de vencedor, a vida dele vai lá para cima, e vai acontecer isso com você. Deus está tirando você hoje de lugares de círculo, e Ele vai colocar você lá em cima. Amém? Você está aqui na casa de Deus, logo você vai estar em Jericó, lugar de fragrância, vai estar crescendo e tal, e a sua vida vai decolar. Eles estavam em Jericó, e antes daquele profeta partir, e daquele servo do profeta receber a porção dobrada, porque ele já estava vendo, ele já estava visualizando aquilo. O que acontece? Deus fala com o Elias e pede para ele sair de Jericó, para ir para onde, igreja? Para o Jordão. O que é Jordão? Lugar que desce. Vão existir momentos na sua vida que você vai estar lá em cima e de repente Deus vai lá e coloca você lá no Jordão. Que você fala: meu Deus, por que a minha vida está descendo? Por que está acontecendo tudo isso comigo? Porque você está a um passo do seu milagre. Deus não dá unção dobrada para soberbos. Deus não dá unção dobrada para quem anda de peito estufado, peito inchado. Eu faço, eu aconteço. Deus não faz isso, irmãos. Quem quer viver os planos de Deus na sua vida, vai ter que descer, vai ter que sair do pedestal, vai ter que sair do salto alto, vai passar por humilhações, mas vai ter a recompensa, vai ter unção dobrada. E quem não estiver disposto a viver isso, vai fracassar na vida. Ah não, vou ficar aqui, eu prefiro ficar em Jericó mesmo, é o meu lugar de fragrância. Ô profeta, vai lá. Aquele perfume ia sumir da vida de Eliseu, irmãos. Então quando você estiver vivendo um momento maravilhoso, e Deus tira você daquele momento maravilhoso, e coloca você no Jordão, Ele está trabalhando na sua vida. Fique firme, porque Ele vai te exaltar. Agora, se você se exaltar, você vai ser humilhado, você vai fracassar na vida. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, e aquele que a si mesmo se exaltar será o quê?
estava quase chegando a hora de Eliseu receber a porção dobrada, mas o último estágio para que aquele plano, aquela visão se cumprisse, ele teria que descer, assim como Jesus fez, irmãos. Jesus desceu nessa terra, Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão de ser rei, do verbo, ele era o verbo, a palavra, haja luz, houve luz, e Deus foi usando a palavra, o verbo, mas aquele verbo poderoso veio nesse mundo como carne, e nos ensinou a servir. Quem está entendendo isso? Amém? Deus tira de Jericó e leva para o Jordão, lugar que desce. E tem milagres que só vão acontecer na nossa vida quando, baixa a bola aí, desce. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por aquele lugar, sabia ou não sabia? O que o Zaqueu fez? Ele viu, ele passou na frente de todo mundo e subiu naquela figueira brava, estava acima de todo mundo, estava numa posição de destaque, desconfortável, mas de destaque, porque nem sempre você está por cima é uma posição confortável. Nem sempre o destaque é porque a pessoa está numa posição confortável, às vezes ela está numa figueira brava. Só que quando Jesus passou por ali, ele bateu o olho no Zaqueu e falou o quê? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na sua casa. E se Zaqueu não descesse, tinha perdido a bênção. Então tem coisas que vão acontecer na sua vida, na nossa vida, quando a pessoa descer. A Bíblia diz que, como que posso falar aqui, fugiu a palavra, que quando a pessoa ela se exalta, o orgulho, ele precede o quê? A queda. Meu irmão, quando você vê uma pessoa se exaltando, uma pessoa cheia de si, uma pessoa cheia de orgulho, o que vai acontecer com ela? Queda. E quando você vê uma pessoa se humilhando, meu Deus, não seja feito como eu quero, mas como tu, Deus levanta ela. Então, se você quer subir na vida, de acordo com o pensamento de Deus, você tem que descer. Nós temos que descer. Esse é o caminho. Jordão. Quem está entendendo isso? Tem que ir para o Jordão, irmãos. Amém? E é o que acontece. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram ambos juntos. Eliseu estava disposto a ir com Elias em qualquer lugar. Agora tem gente que é interesseiro, irmãos. Tem gente que só está do seu lado por causa de interesse. E talvez quando você não tem mais nada para dar para ela, ela se afasta de você. Mas Eliseu era fiel. Eles estavam em Jericó, lugar de fragrância, perfume e tal. Eliseu, fica aqui. Ele poderia ser aproveitador, é verdade, eu vou ficar aqui, e aqui eu vou estabelecer a minha vida, aqui eu vou viver a minha vida, aqui eu vou fazer o meu pé de meia, mas não, vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não vou te deixar, se tiver que descer, eu vou descer junto com você. É aí que nascem os grandes homens e mulheres de Deus, que vão fazer diferença nessa terra. Quem está entendendo isso? E glórias a Deus. E eles foram, irmãos. Olha o versículo 7. E foram
50 homens dos filhos do profeta para de frente deles, ambos pararam aonde? Junto no Jordão. Irmãos, olha aqui, pastor Helder, até no Jordão da vida vai ter gente para te atazanar. É ou não é? Então não fica escolhendo lugar, não, pastor, eu não aguento mais aquele serviço lá, meu Deus, não consigo olhar para a cara do meu patrão, não aguento mais, aquela mulher que trabalha com, pelo amor de Deus, aquilo é uma cobra, eu vou mudar desse lugar, vai para outro lugar, aparece os filhos do profeta lá de novo, para não dizer outra coisa. Não é só na glória não que tem filho de profeta aqui, para encher a paciência, até no Jordão, irmão, é ou não é? E foram 50, parece que um enxame, né? Vem um monte. Diga, Deus me livre. Fala assim, sai para lá, filho do profeta. Não é? Mas é a palavra de Deus. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Elias tomou a capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos a seco pelo Jordão. E sucedeu que, havendo eles passado, aí chegou a hora, irmãos, Eliseu estava aprovadíssimo, diga glórias a Deus. Diz ali, ó, né? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que seja tomado sobre si. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito em mim. Irmãos, olha só, Eliseu não era um aproveitador. Você vai encontrar muitos aproveitadores por aí. Eliseu pediu a porção dobrada, não é que ele chegou de paraquedas ali, não, ele foi com Elias em todos os lugares. Ele foi para Betel, ele foi para Jericó, ele desceu o Jordão, atravessou o Jordão, e aí ele falou, Eliseu entendeu, está pronto, pode pedir o que você quiser. Meu irmão, quando você passa na prova, aleluia, Deus vai dar a oportunidade de você pedir o que você quiser, e Deus vai fazer. Deus vai fazer. E o que ele pede? Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito em mim. E disse, coisa dura pediste. Cadê meu paninho? Começa a suar com esse... Deixa eu limpar meu olho aqui. Coisa dura pediste. Olha que parece ironia, né? O que está escrito ali, ó? Se me vira, o pastor não está vendo nada. Está caindo suor no olho aqui. Arde, né? Você ri, né? Pimenta nos olhos do... Vamos concluir essa mensagem aqui, ó. Olha lá, coisa dura pedisse. Se me vires... Se me vires, quer dizer, olha aqui para o pastor Helder, se você tiver essa visão ampla, se você enxergar isso, se você conseguir enxergar, Deus vai fazer na nossa vida aquilo que a gente enxerga, Deus vai levar você até onde os teus olhos enxergam, irmão. E Deus está ampliando a sua visão nessa noite, amém? Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Só que Elias não sabia que Eliseu já tinha visto. Não é se me vires. O Eliseu já tinha visto. Deus já tinha ampliado a visão de Eliseu. Diga glórias a Deus. E quando o profeta é levado numa carruagem de fogo, a Bíblia diz que a capa dele cai e o Eliseu vai lá e segura.
E aí os filhos do profeta ficam só olhando ali, ó. Meu Deus, o que está acontecendo ali? Eliseu pegou a capa, e agora? Vamos ver. Aí a Bíblia diz que ele estende ali, e o Jordão se abre ali, e ele passa seco. Diga glórias a Deus. Recebeu a unção dobrada. E ali Deus começa a operar através da vida do Eliseu. E o Eliseu fez em dobro tudo aquilo que o Elias fez. Por quê? Porque Deus ampliou a visão dele. Amém? Quando Deus amplia a visão de alguém, ela vai além. Não porque ela é capaz, mas porque Deus a capacitou. Quem está entendendo isso? É isso. Segura essa palavra, meu amado. Deus está ampliando a nossa visão nessa noite. Amém? Quem crê nisso? Vamos ficar em pé? Que você viva isso, irmãos. É claro que não vai acontecer na sua vida tudo de uma vez. São etapas que nós vamos vivendo. Amém? Mas que você passe cada etapa da sua vida na presença de Deus e sem tirar os olhos da palavra. Amém? Sem tirar os olhos da palavra. Deus vai te honrar. Deus sempre honra. Glória a Deus. Boa palavra. Amém? Busque a face do Todo-Poderoso, porque Ele já está aqui. Porque o Espírito de Deus já está neste lugar. Porque a unção de Deus está aqui. Oh, maravilhoso é o Senhor. Creia na promessa, meu amado, minha amada. Aleluia. Oh, maravilhoso é o Senhor. Confie em Deus, meu amado. Confia na fidelidade de Deus. Oh, glória a Deus. Vai ficando com Deus. É a sua hora, meu. Levante bem alto as suas mãos aos céus e diga assim comigo: Senhor, meu Deus, só o Senhor pode ampliar a minha visão e mostrar aquilo que o olho natural não pode ver. O Senhor pode mostrar aquilo que o ouvido do homem não pode ouvir, aquilo que a imaginação humana não consegue compreender, captar. Por isso, meu Deus, dá-me visão, uma visão amplificada, para que eu possa, meu Deus, resistir firme até o fim. Aleluia. Vai louvando a Deus agora. Nada, meu amado, minha amada, nada vai afastar você, nada vai tirar você da presença de Deus. Nada, 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 nada. Talvez você está passando por Gilgal, você está em Gilgal. Pastor, eu preciso sair dessa situação. Eu preciso sair dessas dívidas que estão se acumulando. Eu preciso sair desse ciclo de doença, de enfermidade. Trata de uma doença, aparece outra. E Deus está aqui para tirar você desse Gilgal. Eu não sei qual é o seu Gilgal, meu amado, minha amada, mas Deus está aqui tirando você. Assim como Ele usou Elias para tirar o Eliseu daquela situação de cegueira, assim Deus está me usando aqui como um profeta para te abençoar. Se você crê que eu sou um profeta, que eu sou um homem de Deus, saia de Gilgal agora em nome de Jesus Cristo. E Ele traz você para os átrios do Senhor, para Betel. Ele está trazendo você para Betel. E talvez você já está em Betel, mas em Betel você não consegue sentir a presença de Deus, você não consegue perceber Deus. O Jacó não percebeu Deus naquele lugar. Ele teve um sonho e ele só foi perceber que aquilo era uma visão, que aquilo era a presença de Deus quando ele acordou do seu sono. Então desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Aleluia. Oh, maravilhoso é o Senhor. Cristo te esclarecerá. Cristo vai iluminar o seu entendimento, assim como Ele iluminou os olhos
olhos, ele iluminou os olhos de Jacó. O Jacó falou: meu Deus, o Senhor está aqui, eu não sabia. Deus está neste lugar, Deus está neste lugar, e Ele está te abençoando agora, meu amado, minha amada. Ele está ampliando a sua visão. Oh, Ele te conduz para Jericó, lugar de fragrância. Ele está colocando em você algo, você vai ter um cheiro diferente. É o último nível para a sua exaltação. Agora, quando você se exaltar, é o último nível da sua queda. Porque vai chegar um momento na sua vida, meu amado, minha amada, que quem vai ficar do seu lado somente são as pessoas leais. Vai haver um momento na sua vida que você não vai conseguir falar direito, raciocinar direito, que você vai se sentir lá embaixo, mas Deus vai colocar Eliseus nessa vida para estar do seu lado. Quando Jesus estava naquela cruz, não tinha mais ninguém com ele. Pedro já tinha sumido, Judas já tinha traído, os discípulos estavam morrendo de medo, mas havia um discípulo amado, chamado João, que foi com Jesus até o último momento da vida dele. Aleluias! Deus vai colocar com você pessoas do seu lado, meu amado, minha amada, que vão com você até o último momento. Ainda que você passe pelo Jordão, Ele vai colocar essas pessoas do seu lado, e Ele vai honrar essas pessoas através de você. Oh, então vai dando glórias a Deus, vai dando glórias a Deus, vai dando glórias a Deus, vai louvando a Deus. Oh meu Deus, que congresso abençoados, aleluia. Levante as mãos bem alto e adore, 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 adore ao Senhor. Oh, maravilhoso é o Senhor, nós te adoramos, Senhor. Olha a visão, receba a visão de Deus, receba a visão. Ele está plantando sonhos no seu coração, Ele vai te dar ideias, Ele vai te dar criatividade, Ele vai colocar as coisas na sua mão. Você vai enxergar o que ninguém enxerga, e às vezes para você enxergar coisas novas, você tem que tirar as coisas velhas da sua vida. Mas deixa Deus fazer, deixa Deus mostrar, deixa Deus agir. Aleluia.